bem comum ao entrarmos numa livraria a gente se deparar com uma prateleira de livros best-sellers que lá contém autoajuda fajuta ou livros de romance que sabe-se lá por quê são os mais vendidos. Só que a verdade é que esses livros são mais vendidos porque as pessoas estão comprando muito e estão lendo, incentivando e cultivando o hábito da leitura a partir dessa leitura. Mas a pergunta que fica, será mesmo que vale a pena ler best-seller? Nesse vídeo eu vou te mostrar que não vale a pena ler best-seller, mas que existe uma única condição que isso pode acontecer e que pode até mesmo ser benéfico para você. Mas antes de ir pro conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Fala meu povo, aqui é a Ana e quando se fala de best-sellers a gente pode pensar o que são best-sellers. Uma definição muito simples, são livros que são os mais vendidos, os que são, assim, top categoria de vendas e que não necessariamente são os melhores. Na verdade, são livros que algumas pessoas colocaram ali no pedestal de bom e que outras pessoas começaram a ver, poxa, se esse livro é bom, eu vou comprar, e aí gera um efeito bola de neve e tá todo mundo comprando um livro que muitas vezes não é bom. E sobre isso eu falo no meu clube, o Clube Leituras em Série, em que você vai ler a cada temporada um tema diferente. Nessa primeira temporada a gente está lendo distopias e você pode pensar, mas o que é que tem a ver com best-seller? Tem tudo a ver, porque é o contrário de um best-seller. São livros com uma profundidade muito rica, em que a gente vai aprender sobre mundos distópicos e que vai aprender sobre os problemas que os mundos distópicos falaram há muitos anos atrás, mas que estão acontecendo agora e que você pode aprender a como lidar com esses problemas através da literatura. Então, se você quiser saber mais sobre isso, mais sobre os cronogramas, sobre as leituras, sobre as mini-aulas, clica aqui no primeiro link da bio em que eu apresento todo o Clube Leituras em Série para você e eu tenho certeza que você vai gostar e vai entender porque isso aqui é muito melhor que best-seller. Você pode estar se perguntando, tá Ana, fica uma questão, alguém falou que aquele livro é bom, mas quem foram essas pessoas? Jornais, revistas, reportagens, tudo isso corrobora para que o livro alcance o estrelato ou não. Então, quando alguém fala aquele livro é best-seller, pode ser por dois motivos. Ou ele realmente é bom, ou teve uma campanha de marketing tão boa que de fato ele virou um best-seller. Só que a grande questão, e que é o grande motivo pelo qual eu digo que não vale a pena ler best-seller, é porque o tipo de leitura que ele te proporciona é a pior possível. São leituras rasas, são mal escritas, vão colocar o seu imaginário com diversas imagens e conexões completamente horrorosas, diga-se de passagem, e que não vão te ajudar em quase nada, a não ser para você derreter o seu cérebro em alguns minutos. É como se a gente quisesse mergulhar profundamente em uma piscina e ela fosse rasa como um pires. É isso que os best-sellers demonstram e o que eles são de verdade. Eles são uma piscina muito rasa e que aparenta ter uma profundidade, mas na verdade não tem nada disso. Mas assim, não há profundidade no best-seller porque eles não foram feitos para isso. Foram feitos para uma leitura rápida, uma leitura de distração, uma leitura em que você vai fazer de repente uma fila de mercado, uma fila de avião ou entre as suas férias lá no meio do ano. Não é uma leitura que você vai parar e pensar sobre os personagens. Você pode até refletir uma coisinha ou outra lá numa frase de efeito no meio do livro, mas não é o tipo de leitura que você vai se lembrar daqui a 10 anos, definitivamente. Não há nenhum problema nisso se você encara exatamente como eu te falei, como uma leitura de passatempo, como fast food literário. Afinal, se você encarar dessa forma, você entende que essa leitura não vai te aprofundar em nada. Por outro lado, se você acha que o best-seller é a última Coca-Cola do deserto, é a última gota d'água que vai fazer o seu mundo parar, você está redondamente enganado. A gente vai procurar os best-sellers de verdade, como É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, ou da Julia Kim, ou esses tantos outros que estão na Amazon, a gente vai perceber uma coisa, a unidade narrativa. É sempre um relacionamento conturbado, é sempre, sei lá, uma mulher que está subjugada a um homem, ou este homem ele é um chefe do qualquer coisa do tipo, e ele vai lá e prende a mulher, e tem esse joguinho de sedução e tudo mais, que mais uma vez, para uma leitura fast food, não tem problema nenhum. Agora, se você começa a ler, você não acha que essas imagens vão ficar na sua cabeça e você vai começar a entender, ou pelo menos ver isso como algo não problemático, já que você leu tantas vezes e as pessoas, as autoras, e assim, não estou julgando-as, mas não estão fazendo questão nenhuma de dizer que aquilo é errado, que aquilo é certo, ou como que as mulheres saem disso. Elas estão a fim de mostrar uma situação X em que acontece naquele mundo fictício que uma mulher é subjugada a um homem, uma mulher que foi sequestrada e etc e tudo mais. Então não é que elas também têm uma obrigação disso, mas mais uma vez, o que eu estou tentando te dizer é que
Existe uma outra forma de você encarar a literatura, uma outra forma até mesmo mais saudável de você colocar o seu imaginário para pensar, colocar mais referências, pensar pela sua própria vida, pela sua própria imaginação mesmo, que é muito melhor do que os best-sellers. Ana, você tá falando que é uma merda, que meu cérebro vai derreter e não sei o que e tudo mais. Sim, eu tô falando isso. O que eu tô também te falando é que você pode pegar um livro que não é exatamente um clássico, veja só que eu não estou falando de clássico, estou falando de livros bem escritos, sejam eles contemporâneos ou clássicos. Você pode pegar um livro desse e colocar essa coisinha, né, esse fast food literário para acompanhar. Cansou de ler aquele livro? Vai lá para o seu fast food literário. Mas você precisa entender e equilibrar que existem duas coisas completamente diferentes e que elas não se complementam. Isso aqui não é um complemento. Isso aqui é só uma coisa que está do lado da outra. Então, quando você passa a entender que existe uma leitura, uma literatura que não é exatamente, eu não quero aprender. Pronto, você não quer aprender com nada. Não, tudo bem. Mas existe uma leitura, uma literatura que é muito mais robusta e que vai te dar uma história muito mais profunda, personagens muito mais profundos e, querendo ou não, uma história muito mais coesa, uma história que faz muito mais sentido. Isso aí é inegável que os livros clássicos e contemporâneos bem escritos vão te dar coisas que o best-seller nunca vai te dar. E aí eu posso te dizer que nesse videozinho aqui da Colleen Hoover, eu destrinchei o livro inteiro e comparei com um dos maiores romances de todos os tempos, que é o Anna Karenina, do Tolstói. Então, assim, eu estou comparando dois livros, eu estou te mostrando que existem diferenças absurdas, que não existe nenhum tipo de comparação entre esses dois livros. É claro que se fosse só pela história, é assim que acaba, jamais seria um best-seller, mas a gente tem que dar um crédito atual, porque nessa era do TikTok, muitas coisas viralizam e muitas coisas que são medianas também acabam vendendo. Então foi o caso da Colleen Hoover, né? Ela fez uma campanha no TikTok que fez o maior sucesso e por isso esse livro bombou, né? Esse livro vendeu muito, virou filme. Inclusive tá o maior barraco que a Nath e a Isa, elas falam nos vídeos dela, que eu acompanho também e gosto bastante. Se você é aquela pessoa que procura crescer e amadurecer através dos livros, os best-sellers definitivamente não são o seu caminho. Isso porque quando a gente fala de amadurecimento, de crescimento, os livros precisam ser mais robustos. Um exemplo disso é Crime e Castigo, do Dostoiévski. E aqui eu cito Crime e Castigo porque é um dos livros mais densos que eu já li em toda a minha vida, mas definitivamente é um dos livros que mais mudou a minha visão de perdão, de redenção e de toda essa parte do processo de você se perdoar e das outras pessoas te perdoarem também. Veja só que é uma história fictícia e eu não estou dizendo que são só histórias fictícias que vão te ensinar. Então tem esse livro aqui, do Howard Sturt, Dedique-se de Coração, que ele é muito interessante e pode parecer um livro de autoajuda, pode parecer um livro de negócios, mas definitivamente também é um livro sobre sonhos. Ele tinha um sonho de colocar o café como sendo o centro da sua produção, ao mesmo tempo que as pessoas são a parte mais importante do seu negócio, tanto os funcionários quanto os clientes. E ele conta aqui nesse livro como que ele fez isso. E uma das coisas mais legais desse livro não é essa questão da mensagem motivacional, mas como ele não desistiu do sonho dele com tantos percalços, com tantas coisas que poderiam impedi-lo. Então, para qualquer empreendedor, eu aconselharia, uma vez entendido o que você quer fazer, encontre alguém que fez antes. Então, ele fala sobre como a gente precisa também se inspirar em pessoas que já fizeram antes de nós. Mas aqui vale lembrar, você pode se inspirar, mas você não deve se prender a tudo que fizeram antes, porque você também pode ser uma pessoa disruptiva. Ou seja, em poucos minutos eu te mostrei como um livro sobre marketing, sobre UX, sobre, enfim, negócios, pode te fazer pensar sobre a sua própria vida, sobre os seus próprios sonhos e, se você tiver também, sobre o negócio. Coisas que os best-sellers não vão fazer por você nunca. E vale lembrar também que existem outras categorias de best-seller, como Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um dos best-sellers, é um dos livros mais vendidos e que certamente é um livro muito bom pra gente que trabalha com comunicação. É um livro essencial? Eu diria que não. Mas se você está começando, talvez seja um ponto de partida para você começar a estudar sobre isso. Para você nutrir o seu cérebro, para você ganhar conhecimento, para você ser mais inteligente, não comece a ler pelos best-sellers. Vá para livros mais densos, livros que estão ali no seu limiar de conhecimento, que você pode ter muito mais aproveitamento do que ler essas besteiras que estão por aí hoje em dia. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e não esquece de conferir esse videozinho aqui em que eu falo os 12 melhores livros para você gostar de ler em 2025. E eu te vejo no próximo vídeo.